Seja bem-vindo, meus irmãos que acompanham o Projeto Aegis. Meu nome é Marconi Ferreira e hoje nós vamos partilhar o último vídeo sobre o livro de Gênesis dentro da série Luz para Caminhar. Embora a gente vá falar de um capítulo anterior àqueles que a gente já tem partilhado, eu deixei por último justamente porque nós vamos falar sobre as 12 tribos de Israel. E a narração sobre os nomes dessas tribos, sobre os filhos de Jacó, encontra-se, dentre outras passagens, no capítulo 35, do versículo 22 ao versículo 26. E elas dizem assim: os filhos de Jacó foram 12. Filhos de Lia: Rúben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Filhos de Raquel: José e Benjamim. Filhos de Bala, criada de Raquel: Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, criada de Lia: Gad e Azer. Estes são os filhos de Jacó, nascido em Padã Arã. E eu achei importante a gente partilhar sobre os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, porque quando esses meninos foram nascendo, cada um recebeu um nome de acordo com aquilo que a sua mãe e seu pai sentiram e vivenciaram naquele momento. E uma vez que a gente se lembra que Jacó foi transformado em Israel, em aquele que luta com Deus, a gente pode entender, espiritualmente, teologicamente talvez falando, que os 12 filhos de Israel são os 12 frutos, são as 12 ações, são as 12 missões, enfim, são 12 consequências daqueles que lutam com Deus, daqueles que também são Israel, que lutam com Deus ao seu lado, que lutam as lutas, as batalhas de Deus. E numa ordem de nascimento, o primeiro filho de Israel é Rúben. E Rúben significa ver. O Senhor é aquele que vê a aflição. E aqui a gente entende que aquele que luta com Deus sabe que Deus está sempre com seus olhos voltados para ele. Não há nada escondido aos olhos de Deus. E que sabe também que ele precisa dar testemunho, que ele precisa viver de acordo com o Evangelho, que ele precisa ser coerente. Que o Senhor vê a aflição, que o Senhor vê cada gesto, cada atitude nossa. Depois nós temos Simeão. E Simeão significa ouvir. O Senhor é aquele que ouve. O Senhor escuta a oração daqueles que lutam com Ele, daqueles que recorrem a Ele. E aqui eu me recordo de um grande amigo meu, Junão, que falava que quando a gente reza, tem 3 respostas que Deus pode dar pra gente: sim, não e espera. Às vezes a gente reza e porque as coisas não acontecem, a gente acha que Deus não ouviu ou que Deus não quis. Às vezes Deus só está te dizendo: espera, na hora certa vai acontecer. O terceiro filho de Jacó é Levi. E Levi significa ligar, unir. E essa é a nossa missão, essa é a nossa função. Isso tem que ser fruto do nosso trabalho, da nossa evangelização, da nossa vida. Ligar as pessoas, unir as pessoas a Deus também, mas principalmente uns aos outros como irmãos, porque como diz no Evangelho, é amando um ao outro que as pessoas nos reconhecerão como discípulos, como apóstolos de Jesus. E temos que ser Levi, temos que ser ligação, temos que ser unidade. Depois nós temos Judá. E Judá significa dar graças, significa agradecer. E como nós somos ingratos, às vezes a gente reclama do que não acontece, do que a gente não tem. Primeiro, sem perceber que tem gente que tem muito menos, tem gente que sofre muito mais. E segundo, que independente das pessoas terem mais ou menos, sofrerem mais ou menos, como a gente tem a agradecer por sermos filhos de Deus, queridos, amados, por termos uma vida, por termos o que temos e quem temos. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O quinto filho de Jacó é Dan. Dan significa julgar, porque a sua mãe disse: Deus julgou. E a gente sabe que o julgamento de Deus é um julgamento justo. Saiba, meu irmão, que Deus é justo. O que não é teu, pode ter certeza que não vai ficar com você. Mas o que é teu, Deus vai te assegurar no momento certo, na hora certa. Confie na justiça de Deus.
Busque a sua misericórdia, mas confie que Deus também será justo contigo. Depois nós temos Neftali. Neftali significa competir, lutar. Aquele que é Israel, aquele que luta com Deus, sabe que tem que lutar, tem que competir. Não competir um contra o outro, mas contra tantos males, tantos sofrimentos, tantos desvios que essa sociedade de hoje oferece a nós. Nós não podemos nos esconder, nós temos que lutar, nós temos que competir. Não para ser melhor do que o outro, mas para ser o melhor para o outro. Vencer o mal, vencer a si mesmo, sair vencedor. O sétimo filho é Gade. E Gade significa sorte. Porque a mãe dele disse, olha como eu sou sortuda. E aqui a gente precisa reconhecer, assim como a gente precisava dar graças, a gente precisa reconhecer que muitas vezes Deus nos dá os seus mimos. Deus nos torna abençoados, sortudos. Reconheça a bênção de Deus na sua vida. Reconheça a bênção de Deus na sua vida. Depois nós temos Azer. E Azer significa felicidade. Porque aquele que luta com Deus, mesmo sofrendo, mesmo passando por dificuldades, sabe que tem motivos para ser feliz. Sabe que a alegria do Senhor é a sua força. Meu irmão, seja feliz. Não com o que você tem. E talvez nem mesmo com quem você tem, porque é importante ter pessoas ao nosso lado, mas muitas vezes a gente confunde amor com apego. Seja feliz por ser quem é. Seja feliz por ter um Deus que te criou, te amou e te ama, que faz de tudo por você. Depois nós temos Issacar. Issacar significa pagamento, pagar. Um Deus que paga. Um Deus que retribui. Lógico, aqui a gente não quer fazer nenhuma defesa a essa teologia da retribuição, do merecimento, porque a gente sabe que diante de Deus só nos cabe a misericórdia, porque a gente não é digno. Mas saiba que Deus, como justo juiz, Ele faz também o pagamento pelos nossos esforços. Ele faz a retribuição, não porque merecemos, mas porque, como eu disse agora, Ele é justo. E Ele lhe dará aquilo que lhe é teu por direito. O 10º filho é Zabulon, que significa presente. Deus é um Deus que presenteia. Esse Zabulon é filho daquele que luta com Deus. Isso nos mostra que, como Israel, nós também precisamos ser justos, também precisamos dar, também precisamos pagar as nossas dívidas, mas também precisamos aprender a sermos gratuitos, a presentear. Porque isso também é um gesto de carinho, um gesto de amor, um gesto de semelhança com Deus. Porque Deus presenteia, porque ama, porque é misericordioso. O 11º filho é o que a gente tem contado a história dele nesses últimos livros, nesses últimos vídeos, José. E José significa acrescentar, colocar a mais. E é bonito porque antes que a mãe de José o nomeie assim, ela fala, Deus retirou. E agora Deus deu José e ela quer mais. Nos mostrando que Deus é um Deus que retira da nossa vida aquilo que a gente não precisa, aquilo que que não nos fará bem. E a gente precisa aprender a lidar com as perdas que Deus permite que a gente viva. Porque Deus está retirando para semear o melhor, para dar o melhor. Porque o nosso Deus é um Deus que acrescenta, é um Deus que agrega. E você, meu irmão, que quer ser Israel, você também precisa acrescentar. Retire daqueles que lhe cercam. Seja aquela pessoa que ajuda as pessoas a abrir mão, a se desvencilhar daquilo que não faz bem. Mas seja alguém que acrescenta na vida dos outros também. E por fim, nós temos Benjamim, que dentre as várias traduções que a gente pode dar, significa filho da direita, filho da destra. E a direita é a mão da força. Seja uma pessoa de força, seja uma pessoa de fibra, seja uma pessoa que permanece em pé, como diz o Salmo, caiam 1000 de um lado, caiam 10.000 do outro. Permaneço de pé, forte, porque Deus é comigo. Que esta série Luz de Caminhar, Luz para o Caminhar, sobre o livro de Gênesis, verdadeiramente leve alegria e esperança para você. E que você nos ajude nessa obra de evangelização. E quando eu falo nos ajudar,
não é porque nós precisamos. A única coisa que a gente precisa de fato é que você contribua conosco a levar a alegria e a esperança. Porque, como eu já disse outra vez, esse projeto não existe para si mesmo. Ele não existe para levantar nomes, para levantar imagens. Ele existe para encontrar o coração que precisa de alegria e de esperança. E aí, cada vez que você dá uma curtida, cada vez que você visita o nosso canal no YouTube, que você compartilha o nosso conteúdo no Facebook, que você compartilha os conteúdos do nosso blog, que você baixa e compartilha o nosso aplicativo, em algum momento você vai estar fazendo com que outros experimentem a alegria e a esperança do Evangelho. Deus abençoe vocês e até mais tarde, até breve talvez, uma nova série Luz para Caminhar sobre outras passagens dessa Palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. Deus te abençoe.